2. Era B, não era G, não. Exatamente. B, por gentileza. Adimensional. Então a constante de acoplamento é adimensional. Nós temos o que? Acoplamentos escalares e acoplamento de Yukawa. Então a gente espera que, pelo Power Count, isso dê normalizabilidade, né? Uma pergunta antes da gente começar o Power Count. No que o Ellison mandou, eu acho que tinha um lambda quadrado nessas interações de Yukawa. Depois. Não, eu acho que é lambda. Eu acho. Porque mesmo antes de fazer a substituição do campo, eu tenho lembrança de ser lambda quadrado. Eu acho que o lambda quadrado é só na interação escalar, eu tenho. Porque eu fiquei com dúvida, eu imaginei que seja um requisito de renormalizabilidade. Né? Não. É mais de supersimetria. De supersimetria? Porque a constante de acoplamento, de qualquer maneira, é adimensional. Essa aqui ela não está no artigo. Não está no artigo, né? Então, o lambda é com potência 1 mesmo. Esse aqui, eu vi que tem um fator lambda aqui de fora, tem um lambda aqui também, tá vendo? Isso aí não deve ser não. Será que foi type? Pode ser type então, né? Pode ser type. Ok. Porque eu fiquei curioso por que tem esse lambda quadrado, né? Desculpa, pode ser type assim. É type assim. É lambda. Bom, então vamos olhar o seguinte aqui. A parte quadrática, ela tem A, B, F, G, mas depois aqui ela começa a misturar A com F, B com G. Então, vamos olhar assim, fazer uma coisa assim, direta, antes de pensar em campo auxiliar. Vamos fazer, só para a gente poder ver essa discussão aqui, que está aparecendo nessa mistura que vai aparecer aqui. Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer logo as integrações por partes aqui. Então, esse termo aqui vai ficar menos A, vai ficar menos 1/2, A, da Lambertiano, A. Esse termo aqui vai ficar menos 1/2, B, da Lambertiano, B. Depois tem os termos lá. A com A, B com B, F com F, G com G. Porém, o termo de massa aqui, que esse parâmetro que tem dimensão de massa, eles são mistos. Então a gente pode pensar o seguinte, vamos imaginar que a gente vai pegar, como esses campos acabam sendo misturados, o A com F, o B com G, a gente pode fazer o seguinte, vamos imaginar que nós colocamos esses campos num quadruplete, A, B, F e G. Vamos dizer que a gente coloca esses campos aqui nesse quadruplete. Vamos chamar isso aqui de φ. Um campo φ tem 4 componentes, A, B, F e G. E aí ele pode escrever aqui dentro da seguinte maneira. 1/2, vamos botar aqui, A, B, F, G. Vou colocar aqui uma matriz 4×4. Só para a gente ficar a coisa bem clara. E aqui, A, B, F. Então vamos resumir esses termos todos aqui. Esses termos todos que tem A, B, F, G. A, F, tudo que tem A, B, F, G. Botamos aqui um fator. Então o A com A, ele me dá um menos da Lambertiano. Mas só no setor quadrático que a gente está olhando primeiro. Por enquanto só o setor quadrado, para poder tirar os propagadores. Então A com A da Lambertiano. O A com o B não se mistura. O A com o F se mistura, tem um fator 2. Eu estou botando esse meio aqui. Então aqui vai ter um 2N. 2N. Vamos botar N aqui, porque depois vai ter a parte simétrica. Vamos botar N a F. Depois, quando eu pegar o F com A, vai ter esse N, depois eu vou botar aqui. E o A com o G não se mistura na parte quadrada. Vou pegar só a parte quadrada. Aí eu vou pegar o B. O B com A não se mistura. Aí B com B dá menos da Lambertiano. B com F dá 0. E B com G vai aparecer um N aqui. Agora vamos pensar F. F com A. F com A também não é. Eu botei esse meio aqui. Então fica, esse aqui vai dar 1/2 de A, M, F, e esse aqui vai dar 1/2 de F, A, M. Certo?
Depois, B, não tem. eu estou fazendo agora F, né? F com A, F com B não tem. F com F vai dar 1 aqui, tá no meio. E F com G também, em termos de linear, não tem. E agora G. G com A também não tem. G com B dá M. G com F dá 0. E G com G dá 1. Então, basicamente, eu tenho essa estrutura aqui. Essa matrizinha aqui. Então, eu tenho que tirar o quê? Eu tenho que tirar as funções de Green. O que são os propagadores? Os propagadores são justamente o que sai daqui. Quando eu tenho, quer dizer, isso aqui eu coloquei, vamos chamar essa matriz aqui de matriz, vamos ver, matriz L, vamos ver, quadrática, matriz Q, Q de quadrática. Então, esse lagrangiano, só essa partezinha desse lagrangiano, né? Quer dizer, o lagrangiano, vamos colocar aqui o lagrangiano só dos escalares. Eu vou botar assim, o lagrangiano livre, é o lagrangiano quadrático dos escalares. Fica mais fácil. Lagrangiano livre, escalares. Só aqueles termos assinalados aqui, que é para eu ler os propagadores. Então ele ficou o meio do Q transposto, φ transposto, então campo, operador, chama. Então a gente sabe que o propagador, as funções de Green, de 2 pontos, né, os propagadores, eles saem daqui, que é menos 1. Então já vai precisar inverter essa matriz. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, Foi? uma sugestão. Pode. Eu coloquei quais são as maneiras de quadro na verdade, eu fiz duplexes de A com F e B com G. Tá. Porque dessa maneira, ou você pode ter também, tá? Quer organizar isso aí? Tem uma matriz diagonal de blocos. Isso. Aí é mais fácil para. Fica diagonalzinho de bloco. Você pode fazer assim também. Se você fazer blocos 4x4, você pode também separar o problema A com A, se acopla só com F, e o B se acopla com G também. Vamos fazer assim, então fica mais simples ainda, né? Porque esse uma matriz 4x4. Pode também fazer, em vez de fazer uma matriz 4x4, vamos fazer, então eu vou seguir a tua sugestão. Eu vou fazer, vou apagar isso aqui, vou falar. Realmente vai dar bem muito trabalho fazer. Já Já sabe, né, que tem que. Essa matriz Eu acho que aqui, conversa com F, depois eu converso com G. isso, só se acopla o A com F e o B com G. Então, separar em 2, desculpa, eu vou apagar isso aqui de novo. Isso é como se a gente fizesse 2 dubletinhos. O φ vai envolver A Então, com assim, F. como é um 4 bloco, você pode tratar como se fosse uma matriz A, B, C, D. Não, Pode. mas aí você teria que Aí vai ter que inverter 2 vezes, vai ter que fazer uma inversão de uma inversão, né? Vai dar bem mais trabalho. Cara, mais trabalho, vou chamar isso aqui de filho, chamar isso Sei aqui que de eram 3 lance. identidades, talvez não desse tanto trabalho, não imagino. Beijo. Então vamos lá, vou voltar aqui na nossa discussão. Então o primeiro termo vai ficar o meio. Então lembrando que isso aqui é a F, né? Então vou botar logo aqui φ transposto. Aí o A com A, ele vai ter A com F. Então aqui vai ficar menos D'Alembertiano, M, e aqui é 1, né? Então F com F. Depois fica bem mais fácil. O meio, o que transposto, o nome da transposto. Então estou escrevendo aquele lagrangiano, vou botar que eu tinha escrito aqui, o lagrangiano livre dos escalares. Estou pegando esse lagrangiano transposto, vai ficar a mesma coisa agora. É B com B, está menos D'Alembertiano, aqui vai dar M, aqui vai dar M, e aqui vai dar F, aqui não. Então, eu vou poder tirar então, dessa matriz aqui, eu tenho uma mistura de A com F. Então, nós vamos ter propagador AA, propagador AF e propagador FF. Aqui nós vamos ter propagador de B com B, esse termo aqui, B com G, que é a mesma coisa que G com B, e G com G. Então, para tirar esses propagadores, nós temos que inverter essas matrizes aí. A gente inverte uma matriz 2 por 2, A, B, C, D, é um sobre o determinante, né? A, B, B, C, e aí fica D, menos D, menos
inverter essa matriz aqui, Do lado esquerdo é menos 1, da igualdade que você fez no ensino. quando eu inverter essa matriz Esse aqui, é menos 1. eu vou ter que pegar Tem que da ser Lambertiano, igual. menos da Lambertiano, menos N2. Assim. Vai ficar 1 sobre menos da Lambertiano, ora, menos N2. Tá? Tem alguém... Ah, Vidal. de repente apareceu coisa estranha. Estranho Não, a ambiente, geometria né? mudou. Não, e você parece um colega nosso lá de Juiz de Fora, o Gil. O Gil está fazendo aqui. Tá certo. Então, isso aqui dividido pelo determinante, né? E aí aqui colocando 1. E aqui colocando menos da Lambertiano. Coloca o D, troca o D com A. E troca aqui menos N. Menos 1. Aí vamos passar para o espaço dos momentos, né? Então isso aqui é 1 sobre K2 menos N2. 1 menos N menos N K2. Então a inversa dessa matriz do espaço dos momentos ficou assim. Então isso aqui já está mostrando para nós o seguinte. Claro, menos os fatores existem, eu não vou colocar porque eu estou só interessado no power count. O propagador de A com A é o propagador de lá igual ao atual. 1 sobre K2 menos N2. Menos o fator I, tem um I aqui, né? Então seria I, K2 menos N2. Então o propagador vai com 1 sobre K2. 1 sobre K2 menos N2. O propagador do A com F, ele vai pegar o N sobre K2 menos N2. O propagador do F com F, ele vai ficar K2 sobre K2 menos N2. Não vou fazer a mesma coisa, vai acontecer para o setor de B com G. Então, os propagadores, a mesma assim, a mesma matriz aí para ser invertida. Então, o que é importante para o Power Counting é o comportamento ultravioleta para grandes momentos. Então, o A com A vai com 1 sobre K2. O A com F vai com 1 sobre K2. Mas o F com F vai com 1. K2 em cima, K2 embaixo. Então, no limite de grandes momentos, né, esse propagador aqui vai para 1. Então, isso aqui pode complicar. É o comportamento ultravioleta. A mesma coisa vai valer no setor dos Bs. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente já está pronto para começar a fazer o Power Count. Lembrando da nossa regrinha, o grau superficial divergente dos gatos. Lembrando da nossa regrinha. Cada linha interna tem o momento daquela linha e o propagador. Então, por exemplo, se for linha interna de A com A, vai ter um comportamento com potência 2. Só que a gente coloca 2 vezes as linhas internas. É bom a gente distinguir agora A com A. Se for A com F, é proporcional à massa aqui, mas o comportamento também é de 2 vezes. Vai dar 2 vezes as linhas internas de A com F. Agora, se for linha interna de F com F, o propagador tem comportamento assintótico 1. Então, F com F vai dar 4. Então, aqui a gente vai ter 4 vezes o número de linhas internas de F com F. Então, linhas internas A, F, G. Agora, a mesma coisa no setor B. Propagador de B com B é 1 sobre K2, então 2 vezes, né? Comportamento, né, de momento é 2 vezes para B com B, 2 vezes para B com F com G, 4 vezes para G com G. Agora entra o Fermi. O Fermi, como a gente já viu, é o mesmo Fermi de Dirac. Então, o comportamento do propagador é o K/, sobre K2. Então, 1 sobre K, então para o Fermi nada vai mudar. Vai ser 3 vezes, né, o número de linhas internas de psi. Aí a psi só se comunica com psi. Então, não preciso botar as duas, distinguir as duas, né? Agora, os fatores de vértice contribuem, cada vértice contribui com menos 4, né, para as deltas, e aí V menos 1. Então, ficamos assim com essa relação. As linhas internas e os vértices. Agora tem que fazer as relações ditas, né,
topológica, as relações que vão contar o número de linhas de campos em cada vértice. Então, vamos pegar cada linha interna de A, vamos pegar todas as linhas de A. Então, 2 vezes o número de linhas. Então, o propagador AA, se for uma linha interna de AA, ele se comunica com 2 vértices. Né? Então, eu vou contar o A 2 vezes. Quando for o propagador AF, ele vai contar uma vez só. Ele vai ser, eu vou estar, o vértice liga 2 coisas, mas eu vou estar contando só linhas de A. Tá certo? Então, 2 vezes linhas internas de A. Agora vamos ver todos os vértices onde comparece o A. O A comparece nesse vértice aqui 2 vezes. No vértice, vamos dizer, AF. Então eu vou ter 2 A's. Falta as linhas externas do lado esquerdo. Mais o número de linhas externas. Obrigado. Mais o número de linhas externas de A. Estou contando as linhas internas e as linhas externas. Obrigado. E aí agora, 2 vezes cada vértice. Vamos chamar esse vértice de AAF. Para poder distinguir cada vértice. Depois, o vértice ABG ele vai entrar uma vez só. Depois, ao complemento de um KO, o vértice vai entrar uma vez só. O A vai entrar um A, psi, psi, que é o único vértice que tem de A com psi. Então, isso aí conta o número de linhas de A entrando nos vértices, né, de duas formas. Agora, vamos pegar o B. Então, 2 vezes o número de linhas internas de B com B. Depois, nós temos o propagador de B com G. Depois, o número de linhas externas de B. Aí aqui a gente vai ter os B's, vai ter 2 B's com o F. 2 B's com F. São 2 BBF. Aqui, eu vou ter um B só com G. Depois também o vértice de Ukawa, esse barrado dá uma simples G. Então mais o vértice de B com psi. Bom, agora para o F. Então, linhas FF mais linhas AF mais linhas externas de F. Então agora, o vértice F ele vai ter vértice, vai entrar aqui uma vez só, o vértice A, F. É o único vértice que tem o F, né? Depois o G só tem, ele não tem complemento total. Depois, 2 vezes, né? Não, pera, tem o do B também, né? BF. O B tem o F, obrigado. Então, tem esse. Tem o B2, né? Perdão. Estou com tá certo. Desculpa, o B tem F também. B2, não, então desculpa, está certo. Desconcerta isso aí. É 2 vezes. Não, uma vez só. F e BF. Então o F entra com A e com B quadrado. Só não entra aqui. E o F não tem acoplamento de local. Tchauquinha, dá para filmar aqui embaixo? Dá para sim. Aqui embaixo dá, né? Então agora vamos para o G. 2 vezes G com G. Mais linha de G com B. Mais linhas externas de G. Então o G só aparece uma vez, né? O G aparece A, B, G. Acho que eu tinha isso. Foi aqui que eu tinha formulado errado da outra vez, acho que eu tinha colocado 2 A's, não sei, uma coisa assim. Então, o G só tem um único vértice. As coisas estão levadas em conta. E agora é só fazer um psi. Então, 2 vezes o número de linhas internas do psi, mais o número de linhas externas do psi. Aí o psi tem acoplamento de Ukawa com A e com B. Então, a gente está chamando de A psi, então 2 vezes vértice de A com psi, e 2 vezes o vértice de B com psi.
Antes da gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, quando fui fazer, eu, em vez de considerar o propagador misto, eu aproveitei que os campos F já não tinham dinâmica e substituí. Pode fazer isso. Só que eu já estou vendo aqui, pelas relações, que esses vértices vão se cancelar todos, né? Pelo visto. E no caso, se você trocasse o A pelo psi, não se cancelavam, sobravam os vértices triplos, que não atrapalhavam na renormalização. Se você substituísse os Fs e os Gs pela equação de campo deles, você ganha vértices triplos. E aí no Power Counting aparece um menos vértice triplo. Porque eles são super renormalizáveis. Agora aqui não vai aparecer nenhum vértice. Porque eles vão ser. Porque você tem uma. Porque se você. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Se você elimina o campo auxiliar, os vértices cúbicos vão aparecer com a constante de acoplamento vezes a massa. Então é por isso, é por causa da massa. A constante de acoplamento. Entendi. Tá. A constante de acoplamento acaba sendo M lambda. Vai ficar M Entendi. lambda Claro. A3, por exemplo. Passei batido bem. Então, aí vai dar Entendi. a constante de acoplamento Obrigado. efetiva tem dimensão de massa, tá? Bom, então aqui agora é só fazer a substituição. Deixa eu apagar isso aqui. Posso apagar? Depois a gente fala. Mas só tem um comentário também, porque na relação da divergência e do grau de divergência aparecem 7 tipos de linhas internas, né? A gente tem A com F, F com S, B com B, B com G, G com G e psi. 7 ao todo. Mas a gente só tem 5 equações topológicas. Necessariamente vai sobrar linha interna. Mas sobra linha interna. Isso. Mostrando justamente porque, na verdade, esse modelo, se não houvesse massa, você não teria os propagadores mistos, então você teria uma coisa super renormalizável. Mas o problema é que, na verdade, esse modelo ele é super renormalizável por causa da presença dos vértices cúbicos, que vão trazer a massa. Então, é por isso que as linhas internas vão fazer, vai ter um setor que é super renormalizável. Na verdade, o modelo é renormalizável porque tem, você vai ter divergências que se repercutem. Mas dependendo, né, em função dos acoplamentos com dimensão de massa que você usa, se você substitui, vamos falar sobre isso depois, se você substitui os campos auxiliares, você ganha acoplamento super renormalizável. Então, na verdade, tem uma super renormalizabilidade envolvida aí. Então, quer dizer, aqui, vamos ver só, o que vai acontecer? Menos linhas internas, isso aqui vai eliminar. Sobra ali, cara, de linha interna, porque vai vir Então, depende. uma F vai cancelar ali, o GB vai cancelar ali. Tem certeza disso? Vamos ver aqui. Não exatamente, você tem 7 caras ali e 5 iguais linhas internas. Tem que sobrar Isso aqui. Vou substituir lá aqueles 2 linhas internas lá. Vamos substituir isso aqui para cá. 2 vezes o vértice AF. Vamos finalizar isso aqui. AF. É porque se somar todo mundo da esquerda ali, dá todo mundo que está em cima. Todos os eixos estão em Mais o cima. vértice ABG. E aí dá para substituir todos eles por vértices. E depois do lado direito só matar o psi. Eu acho que. Eu posso estar falando mosca, né? Mas eu tô achando que vai dar para cancelar todas as linhas internas, cara. Não pode. Não tem como, não tem como. Estou trocando conta de cabeça. Você tem mais linha interna do que equação, né? Depois 2, I, A, F. Né? É porque as linhas internas aparecem na primeira, por exemplo, se você somar todos os lados esquerdos dessa coisa aqui, vai dar 2 vezes o IAA, vai dar 2 vezes o IAF. Mas o FF com GG não. O FF e o GG que não vão. Você tem razão. Menos IAF. Eu caguei para FF e GG. Menos EA. Então isso aqui é. Mas o FF e o GG são linhas internas que não têm dinâmica. O que eles têm? Eles têm massa só, né? É só para descarregar a massa. Então você tem isso. Esse aqui eu vou deixar, né? Já usamos isso aqui. Agora, linhas internas de AF. Com massa. 2 vezes, linhas internas, vou botar mais 2 vezes linhas internas de AF. Sobre o IAF e o IBG. Que loucura. Pensei que fosse sobrar o FF e o GG. 4 linhas internas de F. Mas eles cancelam. 4 vezes aqui. Então eu mantive isso aqui. Agora eu vou pegar 4 vezes o número de linhas internas de F para multiplicar essa relação aqui um pouco hoje, né? 4 vezes, vou botar aqui 4. Botando aqui 2. Então 4 vezes as linhas internas de F com F vai ficar 2 vezes. F, mais 2 vezes. Às vezes a F, mais 2 vezes.
nós estamos só eliminando essa linha menos agora. 2 vezes IAF. Isso aqui. Menos 2 vezes o número de limites externas de AF. Então a gente já eliminou esse aqui. Agora BB. Vai ficar 2 vezes. BBF. Mais ABG. Menos ABG. Isso na segunda linha, você colocou o primeiro termo, 2AF, na verdade. Segunda linha, é bem daqui, né? Isso, ela está bem. Obrigado, está errado. Obrigado. Agora tem que pegar BB, já acabei de pegar, BB acabei de pegar, 2, isso aqui, né? Botei certo de BBF, ABG, DPSI. BG, tá certo. Agora vamos pegar esse aqui. 2 vezes BG. Vou pegar agora 4 vezes, deixa eu colocar aqui para pegar os 4. Né? Não, multipliquei por 2 aqui, tinha 2, perdão. Multipliquei por 2, então ficou 4. Aqui ficou 2, perdão. Multipliquei por 4, os outros esse aqui é 2. E aqui é 2, perdão. Então, 4 e GG, aonde? Tá aqui. Então, 4 e GG vai ser 2, A, B, F, A, B, G. Então a gente fez esse aqui. Agora, diz psi. Então a gente vai ter 3 psi, vai ficar dividido por 2 aqui. Dividido por 2, né? Então 3 vai ficar 3A psi. Né? Menos 3 vezes de FC. Menos 3 vezes de FC. E depois temos os vértices com menos 4, e mais 4. Então vamos ver o que pode trabalhar aqui. Essas relações aqui, vocês têm anotado, não sei se vocês fizeram, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver as simplificações que a gente pode fazer. Então vai ficar sempre o famoso 4, vem da dimensão 4. Agora vamos ver aqui 4 vértices. Vou somar todos os vértices. Com vértice AAE, 2 e 2, 4. Então aqui tem AAE. Então vai só somar isso aqui. Esses aqui vão desaparecer por conta do TAP, que é a soma de todos os vértices. AF mais ABG, etc. Depois ABG. Aparece 2 vezes aqui, né? Só temos esse aqui e esse aqui. ABG embaixo. ABG. Só esses, né? Não, embaixo também. 4 e 2. Aqui, deixa eu apagar
para não fazer confusão, deixa eu marcar diferente. APG. APG e embaixo desse aí também. Ah, também tem um da 4 também, mas esse aqui também desaparece. APSI. APSI tem aqui. Lá embaixo do ferro. Depois, Achei a a última última linha. aqui. 3 e 4 também, né? Tá certo, mas esse também desaparece. Depois, vértice, BBF. BBF. Tem logo embaixo, do lado esquerdo, na linha de baixo. 2 e 2, né? 4. Tem mais vértice aí? Tem o BPC. BPC, tem aonde Na aqui? terceira linha. Terceira. Tá, então tá aqui. Então, BPC aqui. Então, vou botar aqui. Um X. Então dá 4. Então também cancela, né? Tá ali, 3, 1, 4, tá certo. Então não sobra vértice não, né? Tá. Vamos ver linhas externas, linhas internas agora. Então linhas externas depois a gente coloca, né? Então vou botar aqui os fatores de linhas. Vou botar os fatores de linhas externas, então. Menos as linhas de A, que é natural. Menos as linhas de B. Só marcando aqui para não perder. A linha de A a gente colocou. Linha de B. E menos 3 meios da linha de psi. Linha de F, 2 vezes. G duas vezes. G 2 vezes. Linha de F. Linha de G. Então, está puxando nas duas vezes de linha de F. As 2 vezes de linha de G. Agora, linhas internas. Aqui tem esse menos 2, que esse mais 2 cancela, então sobra menos 1 zero. Deixa eu marcar aqui também. A F, a F, a F. Agora ficou faltando o que? DG, né? Então, a mesma coisa aqui, menos 2, mais 2, né? Menos 2, tá certo. Então, os menos 4, 3 todos se cancelaram, né? Esse 4 também foi usado. Então, acabou. Então, basicamente, o que a gente está vendo é que os gráficos não dependem só dos números de linhas externas. A teoria tipicamente renormalizável, eu teria divergência só dependendo do número de linhas externas. Agora, aqui a gente observa o seguinte: gráfico, as divergências que, vamos dizer assim, que não dependem de linhas internas, só para ver a estrutura das funções de gain que podem ser divergentes. Gráficos que têm, por exemplo, até 4 A's nas linhas externas, só tem A nas linhas externas, pelo menos ele vai ser logaritmicamente divergente. Pode ser que na construção desses gráficos apareçam também linhas internas de F que vai puxar para baixo, mas a pior divergência seria, por exemplo, com 2 A's nas linhas externas, seria quadrática. Então a gente teria. E aonde é que a gente tem 2 A's? No propagador e na massa, né? Depois a mesma coisa com B, psi. Também eu vou poder ter linhas com 2 psis para propagador, depois linhas com 2 psis para o vértice de Yukawa, né? A estrutura do vértice de Yukawa é psi barrado, psi, alguma coisa assim, um complemento de Yukawa, psi barrado, as linhas de psi e a linha de A, aqui dentro um loop qualquer, né? Então eu teria 2 linhas de psi, que já daria um fator 3, e uma linha de A, que daria um fator 4. Esse vértice, em princípio, pode ser também ter uma divergência zero, né? Que seria uma divergência logarítmica. Agora, tem esses fatores aqui que estão puxando a divergência para baixo. Quanto mais linhas internas de A e F eu tiver, aumentando o número de loops, aumentando o número de linhas internas mistas, né? De A com F, de B com G, eu vou poder cancelar, cancelar as divergências mais altas e diminuir a divergência. Então, isso é um indício de que deve ter alguma superrenormalizabilidade. É um indício de que, porque não depende só do número de linhas externas, tem linhas internas puxando os gráficos para baixo. Então, a partir de uma certa ordem perturbativa, a gente
gente já pode ter coisas que sejam, que antes eram divergentes a loopings mais baixos, passam a ser convergentes a loopings mais altos. A mesma função de gain. Então, por que isso? Aí só lembrando aqui, deixa eu retomar aqui rápido, que eu tenho que apagar isso e reescrever um pouquinho o lagrangiano. Para quem não conhece, né, muitos de vocês já conhecem, mas quem não conhece a discussão dos campos auxiliares e por que eles são importantes. Por que em supersimetria é sempre uma busca importante dos campos auxiliares e tem teorias supersimétricas que até hoje os campos auxiliares não são completamente conhecidos. Na década de 80, sobretudo, era uma tarefa importante e havia muito trabalho que era a busca dos campos auxiliares da supersimetria. Por que os campos auxiliares são importantes? Porque eles linearizam as transformações de supersimetria. A gente tem supersimetria linearmente realizada. E daí a gente consegue ter identidade de ordem mais simples e fica mais fácil controlar as divergências. Deixa eu colocar aqui a discussão do campo auxiliar. Eu vou dar um intervalo daqui a pouco. A gente termina lá para as 7 horas. Então, um intervalo a gente termina às 7. Então a gente estava lá. Vou só escrever aqui rapidamente os termos cinéticos que nós tínhamos, né? Que era ABG, né? ABG, podemos manter a variedade, né? Aqui esse gama 5, como essa combinação aqui, como eu tinha falado com vocês hoje mais cedo, né? Mas no início da aula, quando a física fizesse essa grandeza aqui, psi barrada gama 5 psi, se eu tirar o conjugado complexo dela, né? Como eu estou no espaço exteriorial, tirar o conjugado, tirar o barrado, né? Um produto, né? Um barrado de alguma coisa, né? Uma matriz, né? Se você for tirar o barrado, é psi barrado, M barrado. A gente barra tudo. Agora, como isso aqui é um número, né? O barrado dele vai ser gama 5, é o dagger dele, e o gama 5, gama 0. Só que isso aqui é um número, psi barrado gama 5, psi é um número, então ele não precisa tirar o barrado, basta, não precisa nem transpor, basta só tirar o estado. E gama, como você quer um número, gama 0 passa por aqui da 1. Então, no espaço exteriorial, quando a gente tem uma grandeza escalar, tirar o conjugado complexo dela é a mesma coisa que tirar o conjugado no Dirac. É mais fácil a gente operar com o conjugado Dirac. Vai ficar psi barrado, gama 5 barrado, psi. Mas gama 5 barrado é menos gama 5. Então, sem o i, esse acoplamento seria puramente imaginário. A gente bota o i para ele se tornar real. Então, independentemente da representação que esse i é. Bom, então a gente está vendo o seguinte, o campo A, o campo F, perdão, ele aparece algebricamente. Então nada me impede de fazer o seguinte, juntar esses dois termos aqui, escrever esses dois termos assim, no meio de F mais MA ao quadrado, no meio de F2 mais 2 vai cancelar MAF, aí vai produzir um M2A2, que eu vou subtrair, menos 1 meio de M2A2. E depois eu faço a mesma coisa para o G. Então eu vou substituir isso aqui por isso aqui. E vou fazer a mesma coisa para o B com G. Vamos juntar aqui as duas, então, o meio de G mais MD ao quadrado menos 1 meio de M2 V2. Então, esse termo aqui também a gente pode escrever dessa forma. Dentro do Lagrangiano, estou supondo que não mexi mais nada, só deixei assim. Agora, nós podemos fazer uma redefinição de campo. A gente pode chamar F mais MA, né?
de um F2. De um F2. Então, esse cara aqui é um F2. Vai ficar esse aqui F2. E aí aparece esse carinha aqui. Agora, esse F, então, o redefinir campo vai ficar F2 menos NA. Então a gente vai até melhor a gente fazer juntar, deixa eu botar aqui. Aproveitar, não vou juntar só lá, vamos juntar logo a acoplamento. Perdão. Então a gente ia lá, um meio, botar aqui um meio de F mais NA. E aqui a gente ficou mais lambda A2, né? Lambda F A2. Então a gente vai fazer o seguinte, quando a gente elevar isso aqui ao quadrado, então vamos fazer, vai ficar 1 meio de F2, mais vai produzir o NAF, vai produzir um termo que vai ser lambda 2 A4, 1 meio, eu vou ter que subtrair, menos 1 meio de lambda 2 A4. Estou incluindo esse termo aqui também. Depois nós vamos produzir um termo, um misto aqui, que vai ser 2m lambda 3, que eu vou cancelar esse meio aqui, então vai ficar menos m lambda A3. Bom, é isso que eu vou produzir. E menos 1 meio de M2 A2. Então eu estou completando, na verdade, quadrado, nada mais do que eu estou fazendo. Eu juntei todos os termos que tem F, como ele aparece no máximo quadraticamente, eu juntei todos os termos que tem F no quadrado, perfeito. E aí, subtrair, né, as puras. Quando eu introduzi isso no lagrangiano, eu gerei coisas que eu não podia. Então, vou subtrair esses carinhas aqui. Bem, agora, aqui eu posso chamar esse campo aqui de um campo F, grande assim, F redondo. Então, agora, apareceram esses termos no lagrangiano, lembrando como a gente vai fazer. Quando a gente define a função de partição, a gente integra sobre os campos, né, a gente tem aqui a ação, e a gente integra sobre os campos. Então, esse campo aqui, eu fiz uma redefinição de campo, eu chamei F mais NA mais lambda 2 de um novo campo F. E esse campo F aqui aparece simplesmente quadraticamente. Então, ele entra na integral, ele vai entrar aqui nessa normalização, né, na normalização do funcional. Ele é simplesmente um número, é integral gaussiana, tem um campo F2 sem dinâmica, né? Então, na verdade, eu posso integrar isso aqui, um meio de F2. Então, eu estou integrando desse campo aqui. Então, quer dizer, completando esse quadrado, eu integro nesse campo, isso sai, é como se eu tivesse uma ação efetiva. Eu integro sobre algum campo que vai sair da integral de caminho. Eu realizo a integral de caminho em cima de um campo, faço a mesma coisa para o G. Completo os quadrados para o G e vai aparecer lambda 2, B4, vai aparecer aqui talvez aqui não apareça um B3, mas vai aparecer alguma coisa que preserva a paridade, AB2, né? Aparecer um AB2 e um M2, B2. Então, na verdade, né, olhando para o lagrangiano, eu redefino, quer dizer, eu reagrupo campos, faço uma redefinição de campos, então o que ficou? Então eu defino um novo campo, quer dizer, F mais NA mais lambda A2, eu defino como sendo um novo campo F. E aí ele aparece sozinho, desacoplado, sem nada, é uma pura gaussiana que eu integro. Aí vai me dar aquele fator que entra na normalização. Faço a mesma coisa para o G, mas aí eu gero novas interações. Eu não estava vendo antes, agora eu tenho interação. A interação A4, então, ela aparece no lambda 2. E a interação A3, que é super renormalizável, ela aparece com uma constante de acoplamento efetiva massiva. Então, o que a gente... Pois não? Nessa substituição do F, tem uma interação de F com B2 também, né? Tem que substituir. Também tem que substituir. Isso é o que vai dar o A, vai dar aqui. Isso, tem uma interação do F com B2. Então, seria lambda 2 menos B2. Isso. Então, desculpa, pessoal, eu esqueci de na interação com F, tem um B2 aqui também. Então, aqui vai ficar, eu vou botar aqui menos lambda B2. E aí, isso aqui, quando eu elevar ao quadrado, vai me gerar interação de A2 com B2, vai me gerar interação de A com B2, como a gente estava falando. Então, é só, perdão, eu vacilei aqui, na redefinição de formar gaussiana para o campo F, eu tinha que ter introduzido esse termo que eu esqueci. O Edson lembrou aí, isso aqui aparece ao quadrado, aí eu vou retirar os termos que vão aparecer, então, novas interações. A2, B2, que é uma interação renormalizável, porque são quadros escalares,
e vai aparecer a interação AB2, que essa é uma interação cúbica, vai aparecer com a massa, AB2. Então, as interações que vão aparecer com a massa são interações cúbicas nos escalares. Elas são constantes de acoplamento efetivas que têm dimensão de massa. Então, elas que vão dar superrenormalizabilidade. Então, a superrenormalizabilidade que está sendo expressa pela presença desses propagadores mistos, se eu elimino os campos auxiliares, essas linhas internas mistas, né? Se eu elimino os campos auxiliares, isso aqui não vai mais aparecer para mim. Eu não tenho mais propagador cruzado. Aí agora eu tenho propagador de A com A, que é 1 sobre K2 menos M2, e o propagador de B com B, que é 1 sobre K2 menos M2. Mas eu tenho a superrenormalizabilidade vinda desses vértices cúbicos, né? A3, AB2, que vão estar trazendo uma constante de acoplamento efetiva com a dimensão de massa. E a observação que a gente faz da supersimetria é que, na verdade, se eu elimino os campos auxiliares, tudo que eu tenho aqui é o setor de matéria renormalizáveis. Quais são, a gente falou na primeira aula, quais são as interações renormalizáveis em 4 dimensões? Então, são interações de tipo escalar a quarta, interação do tipo lambda de 4, escalar a quarta, interação superrenormalizável, escalar a terceira. Depois, nós temos as interações tipo Yukawa, fermo-fermo escalar. Temos as interações tipo gauge, interações da matéria carregada, matéria fermiônica carregada. Depois, interação da matéria escalar carregada. E depois, nós falamos ainda das interações tipo Young-Mills, Demi, Ani, interações cúbicas, né, de campos de bósons vetoriais e interações quárticas de bósons vetoriais. Então, com essas interações aqui, a gente tem todas as interações necessárias para o modelo padrão. No modelo padrão, aparecem interações cúbicas depois da quebra espontânea de simetria. Antes da quebra espontânea de simetria, a interação de escalares é a interação do potencial de Higgs, F4. Mas quando a gente tem a quebra da simetria e faz o shift do campo, né? O campo φ, ele vai ser o valor esperado no vácuo do Higgs, né? Mais aquela perturbaçãozinha que a gente chama de Higgs. Então, os vértices quárticos vão gerar acoplamentos cúbicos que vão ser supernormalizados. Então, basicamente são as interações, né, do setor da QED fermiônica, QED bosônica também, são 2 tipos de vértices, e Young-Mills. Agora, poderia se perguntar, será que eu consigo, né, quer dizer, um campo vetorial, quando a gente acopla vetores massivos, né, campos vetoriais massivos, com um fóton, a gente tem também interações, segue mais ou menos esse padrão. A gente vai ter interação do tipo WMI, DMI, WMI, star, ANI, e vai ter interação do tipo WMI star, WMI, ANI, ANI. Só que, no caso dos campos vetoriais, os bósons vetoriais carregados, eles sendo massivos, nós temos um problema mais sério, que é o problema da quebra da unitariedade, porque os bósons vetoriais massivos, eles carregam parte longitudinal. E aí, os vetores longitudinais, as polarizações longitudinais, elas carregam a massa. E aí ele gera um problema com o crescimento da seção de choque com a energia. Então, esse problema aqui de bósons vetoriais massivos acoplados com a QED, eles só são renormalizáveis se a origem da massa do bóson for pelo determinante Higgs. Porque o escalar Higgs, ele puxa a seção de choque para baixo, em contrapartida com a parte longitudinal do bóson de Gauge que leva a seção de choque para cima. Então, só para chamar a atenção, que é um fato assim, não muito discutido, mas é que teorias de campo, né, quer dizer, teorias de Gauge para bósons vetoriais carregados interagindo com um fóton, elas
elas são problemáticas, a não ser no modelo padrão. Porque justamente no modelo padrão, essas interações, elas vêm do setor de Yang-Mills. Quando a gente introduz lá o Yang-Mills, né, no SU2, quando a gente pega o bóson de gauge de SU2, vou botar aqui, nós estamos falando então de teoria eletrofrágil, que é da onde sai o W+, sai o W-, sai o Z0 e sai o fora. Nessa interação aqui, quer dizer, nós temos aqui DMI ali, e aí aqui nós vamos ter mais FABC, MB, MC. Se nós pegarmos, por exemplo, o F mini 1, pegar o F mini 1, então nós vamos ter DMI, AMI 1, DMI, AMI 1, mais F1. Então isso aqui na verdade é o F. Então a gente vai ter F1, 1. Então F1, 2, 3 e 3, 2. Então nós vamos ter aqui A, Mi2, A, Mi3. E depois a troca, A, Mi3, A, Mi2. Mas basicamente a gente vai ter essa mistura aqui. Então, e depois eu faço a mesma coisa com o F, Mi2. Só que o AMI1 e o AMI2 são ligados aos Ws carregados. Então a gente vai ter WMI, AMI1 mais I, AMI2 sobre, literalmente, definição, normalização, raiz de 2. Se o WMI está, ou seja, o W menos, né, o WMI, é AMI1 menos AMI2, menos I, AMI2 sobre raiz de 2. Então, e aí, deixa eu botar aqui. E os vértices de Yang-Mills, quando a gente eleva isso aqui ao quadrado, quer dizer, lá no Yang-Mills é F mini A, F mini A. Então nós vamos produzir esse termo aqui, DA, quando eu levar ao quadrado, esse aqui ao quadrado, vai ficar isso aqui com isso aqui, com o A, e depois vamos ter esse cara, esse quadrado para ser o quártico, né? Vamos ter os termos quárticos aqui. O que é importante observar é que do AMI1 e do AMI2 sai o W mais W star. Depois do WMI3, do AMI3, perdão, o AMI3 se combina com o campo de gauge da hipercarga, deixa eu colocar aqui, então aí a gente tem aquele famoso ângulo de Weinberg, nem que a gente tem cosseno de AMI3, né? Menos o seno de teta, seno de Weinberg, tá? O cosseno de Weinberg, do ângulo de Weinberg, AMI3, menos o seno do ângulo de Weinberg, YMI, que vai dar aqui o ZMI. E o seno mais o cosseno de YMI vai me dar o foco. Então daqui, quando a gente elevar isso aqui ao quadrado e usar essas definições de campo, vai aparecer a seguinte interação. Estou colocando isso aqui para saber a origem. Vai aparecer uma interação desse tipo assim. WMI star, WMI, F mini do fóton já. Vou botar aqui fóton, DMI, AMI, menos DMI, AMI. Que é uma interação invariante. Essa interação aqui, do ponto de vista abeliano, é uma interação invariante de gauge, porque isso aqui é o F mini. Se eu pegar uma teoria, vamos dizer, abeliano com 1, acopla o F mini, um WMI star, um WMI, isso aqui transforma com a mesma fase que esse. Então as fases se cancelam. Isso aqui é invariante de gauge. Só que isso aqui é um acoplamento tão mínimo. Isso não vem da derivada covariante. Que a derivada covariante, se a gente fala que o F mini, vamos definir vamos dizer, um W mini, quando a gente vai definir uma teoria, um modelo para campo bóson vetorial carregado. Quem é a ação? A gente coloca lá a ação. É o meio do W mini star W mini. Quem é W mini? É DMI W mini menos DMI W mini. Coloca aqui o termo de massa. Menos um meio disso, mais um meio de M2 W star W. Então é a ação normal. Campo bóson vetorial carregado. Termo livre. Quando eu fizer a covariantização de gauge, essas derivadas vão ter que ser substituídas pela derivada covariante. Vai ficar DMI mais I é AMI. Tudo isso aqui atuando no WMI, menos DMI mais I é AMI. Tudo isso aqui atuando no WMI. Vamos fazer isso aqui. Vai ficar DMI, AMI menos DMI, AMI vai aparecer agora
dMi vezes AmiWB, então vai aparecer os trivértices e depois vai aparecer o quadrivértice. Então, acoplamento mínimo. Não tem nenhum acoplamento de W, aqui tudo é, quando eu pegar W está W, não tem nenhum acoplamento que vai dar com F, só vai ter acoplamento com A. Então, do ponto de vista da QED, esse acoplamento é não mínimo. E, de fato, ele é renormalizável, porque a constante de acoplamento dele, ó, dimensão 1, dimensão 1, dimensão 2. Então, eu posso colocar aqui uma constante de acoplamento R, que é adimensional também. Então, esse termo, que é não mínimo do ponto de vista abeliano, ele é mínimo do ponto de vista não abeliano. Ele sai naturalmente da ação, quer dizer, quando nós pegamos, pegamos a ação de Young-Mills, do SO2, F-A, ação de Young-Mills do SO2. E aqui dentro, então, nós temos o AMI1, o AMI2 e o AMI3. Muito bem. Esse AMI3 aqui, ele mistura o fóton com o Z0. E o AMI3, apaguei aqui a combinação de Weinberg, né? Você pode escrever o AMI3 como sendo a transformação do ângulo inversa do ângulo de Weinberg. AMI3, ele vai ser cosseno de θ Z0 mais seno de θ fóton. E aí daqui, e do AMI1 e do AMI2, vai aparecer o W mais e o W, vão aparecer o W mais e o W menos aqui. E aqui vai aparecer o Z0 e o fóton. Então, quando eu tiver F', como eu tenho termos de interação, vou ter termos cúbicos e quartos, vai aparecer exatamente essa interação aqui. Porque a interação tem dMi ami menos dMi ami. O trivértice de Young-Mills, que é DA, que é o trivértice, vai aparecer um trivértice aqui com o fóton e aqui com o W, vai sair tudo daqui. Então, esse acoplamento aqui, que é não mínimo do ponto de vista da eletrodinâmica, ele é mínimo do ponto de vista de Young-Mills. E tem uma coisa mais importante desse vértice. Se a gente faz fora do modelo padrão, vai calcular o momento de polo magnético do bóson vetorial carregado, ele vai dar 1. Como a gente sabe que, pela invariância relativista, a gente sabe que, exceto, quer dizer, todas as partículas, com spin maior do que 0, incluindo, quer dizer, então, meio, 1, 3, meio, todas as partículas com spin que não sejam escalares, elas vão ter razão giromagnética G igual a 2. Acontece no campo de Dirac. A partícula de Dirac, da equação de Dirac, a gente tira G igual a 2. Se nós pegarmos o bóson vetorial carregado e não introduzirmos aquele acoplamento mínimo, só introduzirmos o acoplamento mínimo, o G sai igual a 1. Então, a discrepância de 100%. O único jeito de reconciliar a eletrodinâmica de um bóson vetorial carregado com o fóton é introduzindo esse acoplamento no mínimo, que aí esse acoplamento no mínimo vai se juntar com o acoplamento mínimo e vai dar um G igual a 2, como deveria ser por primeiros princípios. Toda partícula carregada com spin que não seja escalar, com spin maior do que 0, tem que ter correção quântica, tem que ter razão giromagnética G igual a 2. Claro, aí vai aparecer o fator anômalo, G menos 2 sobre 2 vai aparecer quando a gente introduzir teoria de campo. Isso aqui é efeito de teoria de campo, mas efeito de mecânica quântica relativista dá G igual a 2 exatamente, como no caso da equação de Dirac. Então, no modelo padrão, na teoria eletrofraca, a interação de objetos de spin 1 carregados com o fóton, ela sai direitinho e aquele acoplamento não mínimo ele não precisa ser introduzido normal. Ele vem naturalmente como vértice de Young-Mills. Então, isso foi uma questão que durou muitos anos, durou uma década praticamente. Em 62, Salan fez um trabalho que era tentando estudar a eletrodinâmica quântica de portadores de spin 1. Aí veio o Li com Young, depois veio de novo o Salan com o Gord. Depois entraram alguns ingleses na parada, e aí havia uma discussão, chegou-se a um dissenso. Chegou-se à conclusão de que não tem como construir uma eletrodinâmica quântica com partículas de spin 1 carregadas. Até que, quando Salan fez a teoria, trabalhou na teoria eletrofraca, em 67, ele concluiu que todos os problemas de uma teoria de bóson de spin 1 carregado interagindo com fóton desapareciam no âmbito da teoria eletrofraca. Por quê? Porque a teoria eletrofraca, por causa da estrutura de Young-Mills que ela tem, ela gera exatamente os vértices
o vértice não mínimo que tem que aparecer. E ao mesmo tempo, a quebra espontânea, a origem da massa do W é o bóson de Higgs. Então, o Higgs está presente com a sua massa e o bóson vetorial carregado também está presente com a sua massa na parte longitudinal. Uma cancela a outra e a seção de choque, em vez de crescer infinitamente com a energia, ela começa a decair. Então, os problemas foram resolvidos. Mas por quê? Uma teoria de campos, né, para spin 1 carregado, ela só encontra hoje sentido de ser unitária e normalizada se ela estiver embalada, né, se ela estiver encaixada dentro de uma teoria que seja não abeliana com quebra espontânea. Então, esse problema foi resolvido. Foi um problema que perdurou durante a década. Tem uma literatura bem vasta sobre isso, porque o Salant tinha uma tradição disso, que a tese de doutorado dele foi eletrodinâmica escalar, no início da década de 50. Aí ele resolveu o problema da eletrodinâmica escalar. E aí, da década de 50, final da década de 50, ficou evidente, né, a questão dos bósons vetoriais carregados na interação fraca, por causa das correntes carregadas, né, a corrente do elétron com o neutrino. E aí, a questão que surgiu aí, como fica uma eletrodinâmica para bósons de spin carregado? Aí a questão começou. Aí Salant começou a trabalhar, depois veio o Li Yang, teve 2, 3 trabalhos do Li Yang, 3, 4 trabalhos do Salant com o Rod e outros autores também. Teve uns franceses que trabalharam também, e ficou uma coisa no ar, né? O que é uma teoria de campos, né? É uma teoria de campo abeliano, uma teoria de gate abeliana para partículas carregadas com spin interagindo com o fóton. Então, isso aí ficou suspenso, não se chegou a um consenso. Os trabalhos são muito interessantes, porque, sobretudo, o trabalho da Mendeli do Yang, de 64, eles discutem questões, assim, eles fazem várias reflexões, né? Você vê o esforço para construir uma teoria e não conseguir. Até que, então, em 67, com o fechamento da teoria eletrofraga, ficou claro que aquele problema, aliás, não, aqueles problemas, né, que apareciam nesse tipo de modelo abeliano puro, ele era resolvido do ponto de vista de uma teoria não abeliana. Quer dizer, a reflexão aqui é uma observação simples, né, é que a gente tem muito preconceito contra acoplamento não mínimo. Acoplamentos não mínimos, em geral, são não renormalizáveis, né? Porém, no caso do bóson vetorial carregado, né, quer dizer, essa interação aqui, é não mínima, ela não interage com o potencial, interage com o campo. E aí você coloca aqui uma Fourier para carregar a positividade, você tirar o conjugado complexo disso aqui, você tira esse E aqui. Então, essa interação aqui, ela é não mínima do ponto de vista abeliano, mas ela é mínima se a gente pensar que isso tudo está dentro de um contexto não abeliano. E aí, foi interessante também que nessa discussão do Salant do Li Yang, eles perceberam justamente isso, eles perceberam que era importante introduzir esse acoplamento no mínimo, porque estava dando, né, já se sabia esse resultado de que a razão giromagnética de partículas relativísticas carregadas que tem um spin tem que ser sempre G igual a 2. E eles estavam obtendo G igual a 1. Então tem que jogar um acoplamento novo. E aí eles jogaram esse acoplamento com um parâmetro novo. E aí viram qual era a incidência desse acoplamento na razão giromagnética do término. Então aí vocês fazem aquela decomposição de Gaussian da corrente, né, tal, e aí viram que se eu fixasse esse Xi igual a E, a razão giromagnética saía G igual a 2 certinho. Então, essa razão giromagnética aqui, ela entra como foi uma construção fenomenológica, até que com o Yang-Mills ela passa a ser natural. E o Yang-Mills é interessante, se a gente pegar a teoria eletrofraga, a gente faz a teoria eletrofraga e faz a passagem dos campos M1, M2, M3 para W+, W-, fóton e Z0, tudo se junta direitinho e aparece como vértice dessa interação exatamente aquele G de SO2 vezes o seno de θ de Weinberg. E é isso aqui que nós interpretamos como a carga elétrica. E isso aqui aparece direitinho aqui, aparece um G seno de θ que me dá exatamente a carga elétrica. Então a teoria fecha bonitinho para resolver o problema do estímulo, certo? Vamos fazer essa ronda, eu só vou dar uma dica aqui para vocês, vou liberar todo mundo. São quase 7 horas, né? 6h35 a gente foi direto. Só para deixar uma. Lembrar aqui. Então, Yang-Mills, né? Quer dizer, a gente não falou ainda
Então, quer dizer, deixa eu colocar aqui, quem quiser fazer, mas assim, juntando as peças que nós já trabalhamos aqui, né? Então, se a gente pegar uma eletrodinâmica, escalar, uma eletrodinâmica fermiônica, todos os vértices de Gauge são renormalizados. A única coisa que a gente não falou ainda foi o Yang-Mills, né? Mas a estrutura do Yang-Mills, vamos colocar aqui, é rapidinho a estrutura do Yang-Mills, ela é -1/4. Estou só fazendo a análise livre, não estou colocando a quantização, não estou colocando os gostos de fazer Popov nem o gate fixed, a gente está só fazendo a power count. Então daqui a gente sabe que esses acoplamentos aqui, isso aqui vai dar para nós, DMI, vezes, né, claro, dessa parte superior. Vou botar aqui, bom, então quando fizer isso aqui vai aparecer, a parte bilinear, essa parte aqui, com essa aqui, vai aparecer o termo de dA menos dA ao quadrado, que é a parte de propagador, que vai dar para nós os propagadores 1/K2. Depois, vai aparecer uma parte mista, dA menos dA, que são os acoplamentos derivativos, dA menos dA, acoplado com AA. Então, nós vamos ter trivértices, né? Trivértices, vou botar vértice AAA, vou botar trivértice de autoacoplamento de Yang-Mills com uma derivada. A estrutura é essa, uma derivada de A com A. Claro, tem constante de estrutura aí, tem tudo aí. E depois os quadrivértices, que vão ser 4 A's. Então, para efeito de power count, a gente já começa só olhando isso aqui. Claro. G é adimensional ou tridimensional? Pois é, esse G aqui é adimensional. Então, você tem dimensão 1, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 2. 1, 2, então a constante de acoplamento de G tem dimensão de massa 0. Então, as constantes de acoplamento, quer dizer, ela aparece aqui no G e aqui ela aparece no G2. Então é tudo adimensional. Então não deve ter problema. Então a gente olha agora, lembrando que tem um acoplamento com derivado. Então se a gente for fazer o power count, né? A gente já fez coisa mais difícil do que isso, o modelo de gasolina é mais chato, né? Então a divergência dos gráficos, né? Primitivamente divergente, uma teoria de Yang-Mills, então linhas internas. Integral de V4K sobre K2, então 2 vezes, nesse caso a gente só tem bósons de Gates, então 2 vezes o número de linhas internas do campo A. E aí, menos 4V menos 1. Porém, o vértice cúbico, ele traz uma derivada. Então, no vértice cúbico, eu não vou ter só o Δ.